Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. É um verdadeiro dilema que eu estou vivendo. Estamos apaixonados, só que somos comprometidos. O pior é que trabalhamos na mesma empresa. O que é mais curioso é que já nos conhecemos há muito tempo. Sabe? Mais de 3 anos e meio. E nunca houve nenhum resquício, nenhum sinal de atração, assim, romântica, nos 3 primeiros anos. Eu sempre achei a Adélia uma mulher bonita, claro, mas era somente uma colega de trabalho como outra qualquer. Nunca imaginei que um dia, e muito menos ainda depois de tanto tempo, que eu fosse acabar me apaixonando por ela. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, ela já estava, inclusive, namorando o Márcio. E o namoro foi vingando ao longo do tempo, até que evoluiu para um noivado. Eu, inclusive, conheci o cara. Não tinha, assim, intimidade com ele, mas já o tinha visto algumas vezes. Na época em que fui contratado, eu era solteiro. Nem sonhava em conhecer a minha namorada. Inclusive, cheguei a ficar com uma outra colega ali mesmo, do meu setor. Mas nada sério. Sem compromisso. No fim, conheci a Luana, começamos a sair e acabamos engatando um relacionamento sério. Na época, a Adélia já tinha ficado noiva do Márcio. Aconteceu que um dia, nossa gerente estava de aniversário e o pessoal que era assim mais chegado comprou um bolo. Tudo para fazer uma surpresa para ela. Como era um sábado, o expediente terminou meio-dia e logo em seguida os funcionários se reuniram na sala de reunião ali para cantar o parabéns. A gerente era a única que não sabia. Era uma surpresa para ela. Tinha salgadinho, refrigerante, sabe? Uma festinha assim, bem bacana. Essa nossa gerente sempre foi muito querida por todo mundo ali. Aconteceu que, apesar de eu e a Adélia não sermos muito próximos, nesse dia acabamos conversando um monte. Eu nem imaginava que ela, inclusive, sabia que eu tinha ficado com uma colega ali, do meu setor, que era amiga dela. Isso, inclusive, já fazia muito tempo. Mas no meio da conversa ela perguntou: escuta, Rodrigo, você tem ainda aquele rolo com a Joyce? Eu olhei para ela, surpreso. Nossa, como é que você sabe disso? Faz tanto tempo. A gente ficou umas vezes lá, mas acabou. Nossa, pensei que ninguém soubesse. Mas as notícias correm bem rápido aqui na empresa. Aliás, não sei se você sabe, mas o teu nome é muito comentado aqui entre as meninas. Tá falando sério? Mas como assim? O que elas comentam? Nada demais. Mas não se preocupa não. É tudo coisa boa. Ela não quis me detalhar. Nem o que comentavam, nem quem eram as comentaristas, digamos assim. Falou apenas que meu nome, sabe, era muito falado ali pelas meninas. E nessa hora, eu fiz aquela pergunta assim, no impulso, meio de brincadeira. Você também comenta alguma coisa de mim? Notei que ela ficou sem jeito. Quem, eu? Claro que não. Sou noivo, esqueceu? Mas eu escuto, né, o que elas falam. Resolvi fazer uma brincadeira quando ela falou aquilo. Puxa, que pena. Justamente aquela que eu mais queria que comentasse, não comenta nada. Senti que o meu gracejo, digamos assim, atingiu o alvo. Porque ela ficou até meio vermelhinha quando eu falei aquilo. Eu senti. Também olhei para ela, sim, e fui obrigado a olhar de um jeito diferente, como nunca tinha olhado. Porque é como eu disse lá no começo. Nossa, 3 anos já de convivência ali.
e era apenas uma colega para mim, assim como eu também era apenas um colega para ela. Foi uma coisa assim repentina, mas a princípio, sem nenhuma pretensão. Falei aquilo meio de brincadeira mesmo. Só que notei que ela mudou o semblante e o pior, eu também me senti, digamos assim, meio atingido, porque alguma coisa parece que mudou entre a gente depois daquele comentário que eu fiz. Mudou nela e senti que mudou em mim também. Passamos a nos observar um pouco mais ali na empresa, depois dessa conversa e daquele comentário que eu fiz. Inclusive passamos a conversar até um pouco mais. A gente não era assim muito chegado um no outro, embora convivêssemos há muito tempo ali, sabe, como colegas, mas conversar mesmo, nunca tínhamos conversado como naquele dia. Só que depois daquele episódio, passamos até a almoçar juntos algumas vezes e aos poucos, mesmo não querendo que isso acontecesse, mas talvez pelo fato de ter começado a reparar mais nela, senti que alguma coisa mudou em mim em relação a ela. Sei lá, eu passei a perceber o quanto ela era encantadora, além de bonita, sabe, super feminina, delicada. E isso tudo me fez sentir mais atraído ainda. Quando a via, por exemplo, já sentia aquele tremor, aquele friozinho na barriga. Sem contar que comecei a pensar nela, mesmo não estando ali na empresa. O que começou a me deixar meio confuso, porque, convenhamos, né? Apenas uma colega, nada mais do que isso. Além disso, eu também tinha namorada, né? E gostava dela. Ela também tinha um noivo. Devia gostar do cara, sei lá. Bom, de qualquer modo, o tempo foi passando. A gente cada vez se aproximando mais, a ponto até de um desabafar com o outro. Coisas, inclusive, envolvendo os nossos relacionamentos. Fui eu que fiz isso primeiro. Contei para ela que tinha discutido com a minha namorada. E alguns dias depois, não sei se por coincidência, ela também veio comentar comigo que o noivo tinha feito não sei o que lá e a deixado muito aborrecida, muito chateada, sabe? Foi uma coisa até meio curiosa, porque éramos apenas colegas que mal se cumprimentavam. E quase sempre que a gente conversava era coisa relacionada ao trabalho. E de repente, parece que tudo mudou. Nos tornamos assim mais próximos um ao outro, a ponto até de desabafos. Contar coisas, eu com a minha namorada e ela com o noivo. Olha, quem nos visse nessa fase podia pensar que éramos amigos há muito tempo. Mas sei lá, eu acho que, pelo menos da minha parte, o que eu estava sentindo por ela era um pouco mais do que amizade. Apesar de ter namorada e de ela ter um noivo. Aquela atração inicial foi dando espaço a um sentimento que eu não sabia nem que nome que tinha, mas que era forte. Até que um sábado eu lhe dei carona até o centro, depois do trabalho. Detalhe, não tinha sido a primeira vez que isso acontecia. Só que nesse dia, assim que eu estacionei o carro para ela descer, em vez de se despedir e tomar o seu rumo, ela continuou ali no carro, me olhando. Sei lá, parecia querendo dizer algo. Eu perguntei se estava tudo bem. No que ela suspirou. E aí falou: olha, Rodrigo, eu nem sei direito o que está acontecendo comigo, viu? Só sei te falar que a minha cabeça tá mil. E brigou lá com o teu noivo de novo? Não. Tem nada a ver com ele. Antes fosse, mas é coisa bem pior. Pior?
Nossa, tá me assustando. Se quiser contar, eu tô aqui, te ouvindo. Olha, sei lá, viu? Ela tava assim, parece que querendo contar, mas ao mesmo tempo com medo. Até que, para minha surpresa, falou. Eu tô muito confusa em relação aos meus sentimentos. Sentimentos? Mas como assim? Sentimentos, eu tô sentindo algo por uma pessoa que não é meu noivo, que eu não tô conseguindo segurar, você entende? E tô me sentindo culpada por isso. Olha, eu quis adivinhar o que ela estava querendo dizer. E por um momento me passou pela cabeça que ela estava se referindo a mim. Tanto que eu tive a coragem de responder daquele modo. Olha, se fosse só você, a gente dava um jeito. Porque eu também estou passando por uma situação exatamente igual. Sabe, sentindo por uma pessoa uma coisa que eu nem sei direito o que é, mas uma pessoa que eu não... Naquelas alturas, mesmo ainda sem termos certeza de nada, tanto eu já estava gostando dela demais quanto ela estava gostando de mim. O fato de sermos comprometidos, no entanto, parece que dava aquele medo, né? Ficamos em silêncio ali durante algum tempo. Até que num impulso, sem pensar em consequência, toquei no seu rosto, ela fechou os olhos e aí foi como se fosse um convite, né? De olhos fechados, ela deu assim uma viradinha no rosto e deu um beijo na minha mão. Eu fazendo carinho assim no rosto dela e ela beijou a minha mão, fazendo meu coração disparar. Bom, aí já não pensei mais nada. Aí já fiz aquilo que estava querendo fazer há muito tempo, até porque aquele beijinho na mão foi uma espécie de consentimento. Mais do que isso, foi uma espécie de convite. Convite que eu aceitei na mesma hora. Só que depois do beijo, estranhamente, ela baixou a cabeça, como se estivesse pensando sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. Aí balançou a cabeça, parecendo contrariada. Tá errado. Não pode. Nem se despediu. Abriu a porta do carro e saiu caminhando sem olhar para trás. Eu fiquei ali olhando, meio atarantado, sem saber o que fazer, se ia atrás, se não ia. E se eu já andava com a cabeça nas nuvens por causa dessa mulher, depois do que houve, me senti mais perdido ainda. Mandei uma mensagem para ela depois. Ela viu, só que não respondeu. Não perguntei nada demais, só se estava tudo bem. Na segunda-feira, ela falou assim, logo que a gente se encontrou, que precisávamos conversar. Perguntou se podia ser na hora do almoço. E olha, pensa numa conversa difícil. Falamos do beijo. Ela perguntou por que é que eu tinha tomado aquela atitude de beijá-la. Eu não sei, eu fiquei com medo de responder. De dizer aquilo que se passava dentro de mim. De repente, ela não gostar, se afastar. Por isso, fiquei ali quieto, pensando no que dizer. Até que, diante do meu silêncio, ela falou: acho que vou me afastar de você, Rodrigo. Ué, se afastar por quê? Por causa do beijo? Sim, quer dizer, também. A verdade é que é aquilo que eu te falei. Não sei o que está acontecendo comigo. Tua presença está me fazendo mal. Fazendo mal? Meu Deus. Desculpa. Acho que não me expressei bem. É que eu... Pelo compromisso que eu tenho contra a pessoa. Você entende?
Essa nossa proximidade está mexendo com a minha cabeça. Tô confusa. Tem horas que eu não sei mais o que eu quero. Você acha que eu também não me sinto assim em relação a você? Eu também estou confuso. Principalmente depois daquele beijo. Mas você também tem namorada. Devia ter pensado nisso antes, né? Não deu, Adele. Na hora, deu um impulso e eu não consegui segurar. Ficamos em silêncio. Na verdade, continuamos conversando pelo olhar. Até que depois de um tempo, ela falou que tinha pensado muito no final de semana. Tinha chegado a cogitar, inclusive, pedir a conta. Tudo para se afastar de mim. Para não botar em risco o noivado. Quando ela falou aquilo, mais uma vez, tomei uma atitude impulsiva. Se você quer saber, está acontecendo a mesma coisa comigo e piorado ainda. Sabia? Sabe por quê? Porque eu tô apaixonado por você. Será que você entendeu? Eu tô apaixonado por você. Não dei tempo nem de ela respirar. A puxei assim na minha direção e abracei o seu corpo, beijei sua boca. Pensei que ela talvez fosse tentar soltar, mas não. Até porque estávamos na calçada. No entanto, ela correspondeu. Foi o beijo mais gostoso e apaixonado do que aquele primeiro. Depois, me olhando com aquela confusão no olhar, ela perguntou num fio de voz: e agora, o que a gente faz? Eu sei que para mim era muito mais fácil terminar o meu namoro do que ela terminar o noivado, né? Mesmo assim, não podia ter dito outra coisa. Fica comigo. Termina lá com o teu noivo, que eu termino com a minha namorada. Simples assim. Simples? Não, Rodrigo. Pode ser simples para você, mas meu caso é mais complicado. O Márcio tá até querendo marcar a data do casamento já. Ué, é só não marcar. Ninguém pode te obrigar a se casar. Você não entende. A minha família jamais ia aceitar. E tem a família dele também. Você não imagina o rolo que ia dar. Meu Deus, não quero nem pensar se eu desmanchasse tudo com o Márcio. Sabe, sem mais nem menos. Adele, eu até te entendo. Eu sei que é difícil. Mas a gente também não pode fugir daquilo que está sentindo. Me diga uma coisa, mas seja sincera. O que você está sentindo por mim? De verdade? É só uma atração bobinha que vai passar? Ou você também está se sentindo apaixonada por mim? Fala, eu preciso saber. Ela não respondeu, pelo menos não em palavras. Só que seus olhos diziam tudo. Por isso, diante da sua reação, a beijei de novo. Só que dessa vez, ela se retraiu. Dizendo que precisava pensar e tomar uma decisão na sua vida. Eu deixei bem claro, mesmo que você decida continuar com o teu noivo, eu vou conversar com a Luana. Vai ser hoje mesmo. Vou terminar tudo com ela. Não dá para ficar com uma pessoa, com a outra no pensamento o tempo todo. É um martírio para mim, Rodrigo. Não faz isso. Sabe? Pensa bem, não tome nenhuma atitude precipitada. Eu não quero que você se arrependa depois e ainda por cima, por minha causa. Acho que não preciso nem dizer o que se tornou a minha vida depois dessa conversa. Quer dizer, não só a minha, né? Mas a dela também. Depois que colocamos todas as cartas na mesa, confessamos o que estávamos sentindo um pelo outro. Em vez de mais fácil, tudo ficou ainda mais difícil do que antes. Eu sei que ela quer ficar comigo. Eu sinto isso. Mas ela tem medo. Eu entendo, juro que entendo. Ela tem lá um relacionamento com
Raquel e Márcio já faz muito tempo. Querendo ou não, eles têm uma história, são noivos. Inclusive o cara está querendo marcar a data do casamento com ela. Sem contar que tem as famílias também, né? A dele e a dela. E eu sei o quanto isso deve ser difícil. Sei que ela está muito confusa. Com medo de terminar com o cara, arriscar comigo, depois se arrepender e ver que fez a escolha errada. Eu também tenho uma namorada. Alguém que é especial para mim, de uma certa maneira. Alguém que eu não quero, jamais gostaria de magoar. Só que eu preciso também pensar naquilo que eu estou sentindo. Será que vale a pena, por não querer magoar uma pessoa, sabe, abrir mão da felicidade que está naquela outra pessoa ali, que está no teu pensamento o tempo todo sem parar? E é por isso que eu digo, basta uma palavra da Adele. E mesmo correndo o risco de magoar a Luana, eu me afasto dela. Tudo tem um preço na vida. Só que toda vez que tento conversar com a Adele, ela se mostra mais confusa. Diz que não sabe o que fazer da vida, que também quer, mas tem medo. Olha, eu estou vendo a hora que vou enlouquecer por conta disso. Curtindo essa paixão doida, que embora seja correspondida, não consigo, não posso viver, porque ela não deixa. Ela foge de mim. Toda vez que eu tento me aproximar, dizer alguma coisa, eu sinto que ela foge. Tem horas que eu chego a pensar até que ela está só brincando comigo, se divertindo. Por isso o medo de enlouquecer. Por isso que eu acho que vou acabar endoidando por conta dessa paixão. Tô vendo a hora que vou tomar uma atitude deslocada, sei lá. Olha, já andei pensando até em falar com o noivo dela, juro. Em chegar para ele e falar, olha, eu sei que você gosta da Adele, tanto que tá noivo dela, que pretende até se casar com ela, mas cara, olha, eu vou te pedir, se afasta dela. Não é de você que ela gosta, é de mim. O cara podia até enlouquecer, querer brigar comigo, mas sabe, pelo menos talvez aí fosse um começo de uma saída. Já que ela não tem coragem de tomar atitude, quem sabe se eu pudesse provocar essa atitude, mesmo que eu levasse uma surra do cara, valeria a pena. Até nisso eu já pensei. Porque eu tô vendo a hora de cometer uma loucura. Tô só vendo a hora de perder completamente o controle da minha vida, de fazer uma coisa de que talvez venha me arrepender. Tudo porque não aguento mais esse impasse. Sabe, essa coisa que fica em cima do muro e não vai. Tô apaixonado por ela. Ela tá apaixonada por mim. Mas o medo não deixa que ela termine com aquele cara e comece uma nova vida comigo. Será que vou enlouquecer mesmo, meu Deus? Ou será que eu posso ter esperança ainda de que ela perceba que o mais importante entre duas pessoas é o amor? O resto é simplesmente o resto. A única coisa que importa na vida é o amor. Tá me ouvindo, Adele?